Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o William. Eu sou a Tamara. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de relacionamento, tá? E falando de relacionamento, a gente vai falar de um tema muito importante, dos quais a gente já exerce, né? Dentro do relacionamento, que é a comunicação. Então a gente separou aqui 7 pontos, tá? Digamos que assim, os 7 pontos relevantes Dentro do nosso relacionamento. dentro do nosso relacionamento para a comunicação do relacionamento. E que né? tem funcionado. Por isso a gente vai compartilhar com vocês. Exatamente. Que tem funcionado, que a gente tem exercido muito. Assim, talvez no início vai ser um pouquinho desconfortável, principalmente para as pessoas que são um pouquinho orgulhosas. Porque eu admito, eu sou um pouquinho orgulhoso, né, e tal. Então, mas assim, é muito frutífero, é muito bom pro relacionamento, faz nós evoluirmos cada vez mais, faz a gente crescer. Então nós vamos falar desses 7 pontos e depois no final a gente vai deixar um exercício para vocês, tá bom? Então começa você aí, bebê, com os seus pontos, e aí eu dou meus 3 pontos e a gente fecha aí com o exercício aí pra galera. Primeiro ponto é: o outro não tem bola de cristal. Né? Então o outro ele não vai adivinhar o que você está sentindo, ele não vai adivinhar o que você pensa. Muitas vezes ele vai supor as coisas, as situações, e realmente não é nada daquilo que a outra pessoa está pensando. Verdade. Por isso você precisa comunicar, né? Eu sou prova viva. Obrigada. É. Como vou mudar se eu não sei o que preciso melhorar? Então, se a gente não comunica, não diz pro outro que uma atitude ou algo que a pessoa fala tá machucando, tá ferindo, não tem como ele mudar. Então, não dá pra esperar que ele mude de algo que você nem fala. Aí eu posso abrir um parêntese, aquela coisa, né? Enquanto eu não identifico, eu não vou melhorar. Ou, assim, é claro que tem situações que você, ou comportamentos, ou até mesmo até as palavras, que você muda sem você perceber. E muda assim, pra melhor, né? Mas a probabilidade maior é de que se eu não identificar, eu não consigo melhorar. Então eu preciso identificar. Então assim, a ajuda do parceiro é justamente essa, identificar para poder melhorar. E na verdade a gente tem falado, eu tenho até falado para bebê, falando o seguinte: existem pontos que a gente não deve melhorar, existem pontos que a gente deve se transformar. Porque assim, melhorar é você jogar um perfume numa camiseta que tá com mau cheiro, daqui a pouco o mau cheiro vai voltar de novo. Então, se eu lavar essa camiseta, ela se transformou. Então ela não vai ter mais aquele cheiro, certo? Então é a transformação do que... É mais importante a transformação em algumas vezes do que a melhoria. Legal, isso aí. O outro, ele precisa compreender a forma de pensar da outra parte, né? Então eu preciso dizer, além de dizer, olha, isso me fere, explicar o motivo. Isso me fere porque aconteceu tal coisa comigo, então me remete a isso, me remete àquilo. Não que a gente vá ver de passado, mas existem coisas que ficam registradas na nossa mente. E aí, infelizmente, existem gatilhos que trazem isso à tona. Então o outro precisa compreender isso também. Verdade. E para o crescimento individual e do relacionamento, né? Eu acho que o relacionamento ele não tem como evoluir se você não comunicar. Então vai ficar repetindo os mesmos erros, as mesmas situações. E aí não tem como mudar e nem tem como evoluir esse relacionamento. Legal. Essa é a minha parte, né? É o que eu penso, baseado no que a gente vive. Realmente. E não que eu não esteja em concordância, né? Porque assim, realmente esses pontos são muito importantes e dentro do relacionamento, para que os dois possam crescer, tanto como pessoa, tanto dentro do relacionamento. Isso aí. E aí eu vou falar aqui dos últimos 3 pontos. Eu vou começar a falar assim de ficar sem se comunicar. Poxa, parece uma redundância, né? Comunicação dentro do relacionamento. Ficar sem se comunicar é tipo assim... Quem é que gosta, né, daquele relacionamento? Como isso pode ser produtivo dentro de um relacionamento? A falta de comunicação. Não tem como, né? Ficar sem se comunicar. Então, assim, poxa, sei lá, de repente, hoje a gente foi à praia, por exemplo. Né? A gente foi dar uma volta na praia. Então, poxa, comunicar. Poxa, vamos fazer isso? Né? Eu gostaria de fazer isso, vamos fazer? Olha, hoje eu quero comer tal coisa, então vamos comunicar. Então, assim, isso é muito importante,
dentro do relacionamento. Se conversar, até mesmo dentro de uma rotina. Acabou de se encontrar depois de um dia exaustivo de trabalho, se comunicar, compartilhar o dia com o outro, para até mesmo tirar até aquele fardo, né? Tirar aquele estresse, né? Então, assim, é para isso que existe o relacionamento, para a gente poder compartilhar também. E é isso que a gente traz para dentro do nosso relacionamento. Imagina fazer uma caminhada de 1 hora de carro calado. Os dois calados. É isso aí. Não é legal. Falta de comunicação. Bom, a outra questão é remir o tempo. E aí eu falo remir o tempo porque, cara, se eu te amo, eu fui lá e dei uma mancada com você. Ok, beleza. Aí você ficou sem se conversar, você ficou sem se falar comigo. No final de tudo, a gente se ama, eu amo ela me ama. Então assim, no final de tudo, a gente vai sentar pra conversar e alinhar, né? A gente já fala assim, olha, realmente eu fui lá, eu errei, eu vou me consertar, me desculpa, me perdoa, não vou cometer mais esse tipo de erro, né? Desculpa se eu te magoei, se eu te deixei chateada. Se no final de tudo vai ser isso, então por que assim que acontece o evento, não já se comunicar, né? Então assim, a gente já evoluiu muito nisso, né? Isso com a prática. Então, aconteceu o evento, a gente vai lá, um corre atrás do outro, fala, não, olha, isso aqui eu não gostei, não achei legal, da próxima vez vamos fazer dessa forma. Até mesmo um tomar uma decisão, você compartilhar com o outro, né? Então, você acaba ficando chateado, você fica com raivinha na hora, e aí ficam calados. E isso não é bom pro relacionamento, né? Ficar sem se comunicar, porque aí ela fica com os pensamentos de mim e eu fico com o pensamento delas, e aí fica aquela disputa de orgulho, né? E aí a gente acaba perdendo tempo, né? Hoje em dia, na verdade sempre foi importante, né? Mas assim, o tempo ele é muito precioso, cara. Principalmente com família. Então assim, remir o tempo. Cara, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum evento, não gostou, ficou chateado. Claro que não vai ser publicamente. É aquela coisa, né? Repreender no privado e honrar em público. Então, assim, se acontecer alguma coisa que não gostou, cara, vamos chamar no canto, chama de canto e tal, conversa na hora. Poxa, é assim. Pronto, e resolve na hora, né? A questão é resolver. Aconteceu o problema, resolver. E aí você vai remir o tempo do relacionamento. E isso você aproveita mais, né? Você dá mais valor pro relacionamento. Tempo de reparação, né? Eu acho que exatamente. E não quer dizer, né, que vai ser num estralar de dedo que, poxa, nossa, perdoei. Vamos dar risada e tal. Não, não é assim. Não é essa a questão. A gente não quer ser hipócritas, mas assim, é a questão de você sanar e você ver que você vai amadurecer cada vez mais o relacionamento. Porque aconteceu o problema, você corre atrás para resolver, né? Então isso é importante. E o último ponto é alinhar expectativas. Sem a comunicação, você não alinha expectativa. Se eu me comunico, eu tô alinhando uma expectativa. Porque ela vai saber qual é a minha forma de pensar, o que eu espero, ou como eu vou reagir diante de alguma situação, ou como eu vou agir, né? E aí, com certeza, eu vou ativar um gatilho mental nela, de que, poxa, peraí, se ele vai fazer assim quando acontecer isso, então eu vou fazer também, né? E isso assim, no bom sentido, né? Então assim, sempre para um agradar o outro, sempre para um poder honrar o outro e assim vai. E eu acho que esse último ponto remete a tudo. Porque a comunicação é alinhamento de expectativa do relacionamento. Sem comunicação, não tem como os dois ir tão bem assim, né? Ou até mesmo se o outro tiver uma atitude negativa diante de alguma situação, você já vai esperar que aquilo aconteça, porque o outro ele se sente incomodado com tal situação. Sim. Então você já vai saber como agir, né? Eu acho que é importante realmente ter isso dentro do relacionamento. Bom, acho que é isso, né, Rê? Acho que esse é o conteúdo de hoje. É só isso tudo, né? Porque só isso é muita tudo. coisa. E é um processo, né? É um processo que às vezes é demorado, né? E assim, isso não funciona perfeitamente na nossa vida. Existem momentos e momentos. O tempo de preparação às vezes demora mais. O outro ainda fica tentando adivinhar o que o outro tá pensando. É verdade. Mas são pontos que a gente coloca aqui na mesa para que faz a gente pensar e reforçar sempre. Legal, é isso aí.
Bom, e aí voltando ao início, falar do exercício que a gente vai deixar pra vocês. Vocês, casais, tá? Quem não é casal, mas vai se tornar, né? Deve encontrar sua alma gêmea. Exatamente. Já vai aprendendo de agora. Seguinte, colocar esse exercício em prática, tá? Durante essa semana, vamos começar primeiro com uma semana. Isso é pra vida toda, tá? Mas a gente tá falando aqui vamos dizer assim, como pode falar, bebê? Por exemplo, uma mudança de pensamento, mudança Mudança de mindset. Não, e comportamento, né? Que é ação, é ação. A mudança que é o que eu tava falando, a transformação. Então, o primeiro passo começa com uma semana. Aconteceu um evento, poxa, sei lá, de repente, olha, na hora de lavar a louça, você terminou de lavar a louça e deixou o copo secando com o copo para baixo, sei lá. Mas eu gosto dele para cima. Poxa, qualquer coisa que acontecer, isso é só uma metáfora muito simples, mas assim, qualquer evento que acontecer, poxa, não gostei, me senti desconfortável, eu fiquei chateada, né? Fiquei com raiva por causa disso, fiquei com ciúmes, né? Fale, tá? Não é aquela coisa de você expor. Se acontecer em público, por exemplo, não exponha, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que honrar o nosso parceiro, a nossa parceira. Então a gente vai fazer o seguinte, essa semana aconteceu o evento, vai lá e resolve, beleza? Fechado? É isso, bebê? É isso, eu acho que no próximo vídeo a gente pode trazer o momento certo de comunicar, né? Porque, como você falou aí, às vezes a gente tem que realmente saber o momento de comunicar tal coisa, né? E eu acho que isso a gente aprendeu no dia a dia, eu já passei por algumas situações, né? Tipo, lava a louça. E assim, eu aprendi que existe um tempo, o tempo dele e também o meu tempo. Às vezes ele vai me pedir coisas, não é o meu tempo. Então a gente precisa saber o momento certo de comunicar e como comunicar o que a gente tá sentindo ou pensando. E é importante, alinhamento de expectativa. Dentro do relacionamento é alinhamento de expectativa. A comunicação é a base, tá? Então é isso, galera. Hoje a gente vai falar de comunicação pra vocês, comunicação dentro do relacionamento, quanto isso é importante, tá? Pro crescimento dos dois, beleza? Então é isso, bebê? É isso. Então valeu, galera. Forte abraço. próxima. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem com os outros casais, compartilhe com outras pessoas. Se fez algum sentido pra você, se foi legal, se foi bacana, se achou que foi produtivo, compartilhe com mais pessoas, tá bom? É isso aí. E manda, né, mensagem pra gente. Manda mensagem aí e tal, sobre se você outros gostou. assuntos. Se você se identificou, se vocês se identificaram com o conteúdo, tá bom? Isso aí. Beleza? Também deixem sugestões. Isso aí. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.